Como o fim justifica os meios. Hoje eu irei falar um pouco mais da série de Code Geass, que tem essa premissa que é o lema principal do Lelouch, só que dessa vez vai ser mais focado no anime de Code Geass, que é os fins justificam seus meios. Enquanto temos essas duas linhas de raciocínio, uma vinda pelo protagonista, o Lelouch, que basicamente tudo que ele faz é para conseguir o mundo pacífico e ordeiro e o fim do Império. Isso é claro, e não importando os males e as pessoas que vão se perder ao longo do caminho. E o seu amigo que tem uma linha de raciocínio diferente, que a forma com que ele quer que esse mundo se torne pacífico e mais ordeiro seria destruindo o Império por dentro. Pode dizer assim, através de sistemas talvez de corrupção aqui ou ali. Pode dizer assim, destruir a imagem que as pessoas têm do Império e o respeito que elas têm, convencendo pessoas internamente. E infelizmente, para várias pessoas no universo de Code Geass, principalmente a garota que gostava do Lelouch, infelizmente para elas o plano do amigo dele, o Suzaku, iria levar muito tempo para ser concretizado dessa forma mais pacifista, destruindo o Império por dentro, corroendo a estrutura política. Mas não, infelizmente, como isso ia demorar muito tempo, infelizmente ela acabou tendo que ser uma das pessoas que foram vítimas e que perderam, infelizmente, seus familiares de uma forma trágica. Mas nisso, a história em si de Code Geass vai contar essa história, inicialmente de um garoto que era basicamente, tipo assim, filho do imperador e que queria esse fim do império. Ele desde do início da série, antes mesmo dele ganhar o poder de olhar para a pessoa e fazer com que a pessoa obedeça qualquer ordem, que é a ordem do império, antes mesmo dele conseguir esse poder, ele já estava maquinando, esquematizando como ele poderia derrotar o império. Como ele poderia, tipo assim, manipular tudo para conseguir destruir o império, não importando o custo que isso fosse gerar e as pessoas que ele fosse ter que passar. Ele tinha na sua base central da história esse objetivo. Eu vou trazer o mundo pacífico para minha irmã Nunali, onde ela não tenha mais que sofrer como sofreu no passado, pois os dois sofreram tanto nas mãos do Império que eles perderam tanto a sua mãe, quanto eles basicamente, tipo assim, o pai deles, o imperador, chutou eles pro Japão. E eles teve tipo assim, que passar pelos maus bocados nesse Japão, sendo excluídos da linha de sucessão da família real. E graças a essas atitudes, ele teve um ódio e uma vingança total. Tanto que ele queria destruir esse império. E porque ele via também que o império não só fez essas coisas ruins para ele, mas sim para todo o país do Japão, tirando também a soberania do país. O país foi para as cucuias, virou apenas mais uma base do Império Britânico, que eu acho, aí já é teorizando, que essa referência na obra, não sei se é uma coisa prática, mas eu acho que foi baseada literalmente no Império Britânico basicamente o Império Britânico normal, tanto que o nome é Império e tudo mais, pois o Império Britânico, ao longo da história, eles fizeram muitas coisas ruins. Vulgo lá na África, basicamente eles pode dizer assim, lá na região da África eles não eram muito pacifistas. Enquanto outros estados, outros países, basicamente focavam mais na negociação, o Império Britânico focava-se mais no domínio. Em países do continente africano, eles dominavam e tinha aquilo lá como a sede. Aquilo lá vai ser o meu lugar, a minha colônia, onde eu vou lá apenas para explorar recursos. O Império Britânico fazia muito disso no passado. E a lista continua. Dá para citar várias coisas também que o Império Britânico, tanto na vida real, fez que não são lá muito, pode dizer assim, coisas muito boas. Uma das coisas, é claro, ouvi dizer, se eu não sei se é verdade, de que também eles testavam gás mostarda em pessoas de outros países, para basicamente ver no que ia gerar.
pode dizer assim, então influenciando que outras pessoas tivessem câncer. Então, inspirado nesse império que ao longo da trajetória fez várias coisas ruins, vide também até mesmo do seu próprio país, como teve vários outros governantes que têm um passado tenso, o cruel Henrique VIII, que basicamente, tipo assim, eliminava várias pessoas, várias ex-esposas apenas por traição. Basicamente, tipo assim, ele suspeitava que ela estava traindo ele. Ia lá e ó, elimina. Ou sempre se divorciava. E a lista continua. Inspirado nesses impérios cruéis, acredito eu que foi a inspiração, basicamente, da criação do Código Geass. Tanto do anime, quanto do mangá que veio pra cima, veio depois. Que foi basicamente, tipo assim, nessa inspiração, nesse império cruel, é que foi essa obra, onde tudo era dominado por eles, e eles queriam o quê? Dominar todo o mundo. Quase na obra do anime, eles quase conseguem isso. Ele já tinha dominado o Japão, já tinha dominado toda a região da Europa, e ele estava indo para dominar também a China, quando basicamente o Lelouch, com a Ordem dos Cavaleiros Negros, conseguiu impedir que eles dominassem a China, através de uns acordos que ele estava fazendo com os líderes de Estado, através do bom e velho somebody love, da corrupção, dando um dinheirinho aqui ou ali, fazendo com que certo membro do Império Britânico casasse com uma pessoa influente. E com esse casamento, eles conseguissem dominar aquela região e fazer apenas mais uma sede do Império, enquanto ele estava expandindo seus domínios. Nisso, o Lelouch conseguiu destruir todo esse sistema do Império de duas formas, pode-se dizer assim, que foram o fim justificam os seus meios, que foi ele destruiu toda a regimenta do Império, basicamente, tipo assim, a imagem pública que as pessoas tinham do Império, de uma coisa boa, pacífica e ordeira, que apenas onde eles passavam, onde eles dominavam, eles traziam a paz, controlando a imprensa, mostrando que muitas das coisas e dos abre aspas terroristas estavam fazendo, na verdade era apenas pessoas que estavam sofrendo na mão do Império, e que a outra mídia, a mídia basicamente imperial, estava apenas escondendo e botando para debaixo dos papel. Tanto que ele se aliou a uma das pessoas que eram os jornalistas, que basicamente dentro do sistema lá conseguia passar essa informação, assim movendo a opinião pública do povo contra o Império. Além disso, ele promoveu vários, pode dizer assim, ataques em que literalmente levaram a vida tanto de soldados imperiais, quanto também de apenas pessoas que não eram literalmente ligadas a soldados, que era apenas, vamos supor, cientistas, pessoas que faziam a manutenção também foram de base. Em resumo, ele não se importou com quanto de vidas eles iriam perder. E o ato mais cruel, que também foi o ato que manchou mais a imagem do Império sobre a população, que fez a população, tanto a do Japão quanto a de outros países, irem contra ele, foi o massacre de Suzaku, onde, basicamente, pela uma ordem ao qual Lelouch deu para a sua meia-irmã, que era a mais boazinha, fez com que ela basicamente, tipo assim, tomasse a decisão de massacrar todos os japoneses. E nisso foi um grande massacre que eliminou muitas pessoas. Só que aí o que ele fez nesse movimento todo? Ele teve para poder conseguir, para impedir com que ela conseguisse o seu objetivo fosse ir para frente, ele foi lá e eliminou ela. E nisso ele já conquistou a imagem popular disso. Popular da maior parte da população. Ele manipula, pode dizer assim, ele manipulou toda essa imagem concentrada, não importando o quanto de vidas perderam, pois muitos japoneses na obra perderam a vida por essa jogada, que se tivesse feito o esquema pacífico ao qual ela estava ordenando, não teriam sido ido de Vasco. Talvez, só talvez, o Suzaku talvez mais para frente, daqui a alguns anos,
poderia ter derrubado o Império, mas ia ser algo que demorou demais. Que por causa do Lelouch, veio sim várias pessoas a ir de Vasco. Mas, como posso dizer aquela dita do Maquiavel, foi o fim justificam seus meios. Ele fez isso para conseguir o seu meio futuro. E não só isso, ele destruiu vários territórios, várias centrais, ele mexeu com biomas de outras regiões e pode dizer assim, ele fez uma forruata onde ele passou apenas para um objetivo central: vou derrubar o Império, nem que isso custe a vida dele próprio e de outros. E nisso foi o que ele fez. Tanto que ele chegou ao ponto da série, no final da série, que ele abre aspas, alguns acreditam que aquilo lá seria o final verdadeiro, que ele se sacrificou, pois ele pegou toda a imagem negativa que o Império, tanto que ele construiu, quanto do passado, e se afiliou a si, para quando ele se fosse, ele basicamente, aquele ato simbólico dele indo de Vasco, ele acabasse com essa maldição. E basicamente o povo fizesse assim, ó: agora vocês estão livres. Vocês estão livres da tirania desse império, pois eu me tornei o maior tirano, para com que a minha morte traga-lhe a paz. Mas isso, infelizmente, trouxe muito trauma, muito sofrimento e muitas percas de pessoas que viviam de boa na vida, viviam boa tranquilo, que só queriam basicamente viver a sua vida rotineira, mas infelizmente foram perdidas em busca da sua sede e ganância pelo fim do império. Para alcançar essa paz, ele teve sim que sacrificar tudo, tanto a sua vida em família, quanto outras pessoas que não tinham nada a ver com nada, tanto vários japoneses que basicamente perderam a vida, pois ele, de um ato irresponsável, basicamente ele deu uma ordem para sua irmã, para sua meia-irmã, e se esqueceu que o poder, como o Code Geass fala, o poder, quando você usa de forma exagerada, ele, uma hora ou outra, ele vai sair do seu controle, pois ele não queria que isso acontecesse. Mas ele usou tanto o poder de controlar e manipular as pessoas, que o poder deixou de apenas ele ser um usuário, mas começou a usá-lo. Tanto que daí para frente ele começou a usar, tipo assim, ele colocou nos olhos uma lente de contato especial que impedia com que ele usasse o tempo todo esse poder, para que ele pudesse, abre aspas, controlar, para não ficar, tipo assim, qualquer coisa que ele manda, a pessoa ser obrigada a aceitar. Pois, inicialmente, é uma coisa que ajudou muito ele a manipular e a conseguir ganhar território, ganhar espaço e ganhar pode dizer assim, mais seus objetivos. Mas que, ao longo do prazo, ele usando e abusando, acabou o corroendo e se tornando de uns, abre aspas, salvador para um demônio que busca fazer tudo, destruir tudo ao que está à sua volta, apenas para conseguir um mundo pacífico, em que não tenha mais um regente que domine tudo. Mas será? Aí fica a dúvida. Será que o meio ao qual ele derrubou o império, será que foi a melhor forma possível? Ou talvez o plano do Suzaku de ir corroendo ao império aos poucos? Será que ele seria melhor, menos danoso, com menos pessoas tendo que sofrer? Ou não? Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.